En esta lección, escucharás una historia simple en portugués, ideal para principiantes. Primero la escucharás sin ayuda, y después la escucharás de nuevo, pero con subtítulos para así entenderla mejor. Presta atención para no perderte ningún detalle, pues habrá una prueba sorpresa al final del vídeo. Obrigado, família. Nico é um menino de 8 anos. Ele mora com a mãe, o pai, a irmã mais velha e os avós. Mas ultimamente está zangado, não gosta da sua família. Ou é isso que ele pensa? Está zangado porque a mãe não o deixa comer doces antes do jantar. Porque o pai diz para desligar a televisão. Porque a irmã entra no quarto dele sem pedir permissão. Porque a avó pergunta sempre se ele está com fome. Porque o avô diz para arrumar os brinquedos. Ninguém me entende, pensa Nico. Estão sempre a dizer-me o que tenho de fazer. Numa segunda-feira, na escola, a professora escreve no quadro: Trabalho de casa. Escreve porque estás agradecido à tua família. Nico cruza os braços. Eu não estou agradecido, pensa. A minha família é muito chata. Mas ele tem de fazer o trabalho. Nessa tarde, senta-se no quarto com um caderno. Suspira. Vamos ver, mãe. Fica em silêncio. Primeiro pensa, ela obriga-me a comer legumes. Mas depois lembra-se de algo. Há 2 meses ficou doente, tinha febre, dor de garganta. Não conseguia levantar-se da cama. A mãe não foi trabalhar nesse dia. Ficou com ele. Pôs-lhe uma manta. Preparou sopa quente. Deu-lhe remédio. Acariciou-lhe a testa. Vai ficar tudo bem, disse ela. Nico baixa o olhar. Começa a escrever. Obrigado, mãe, porque cuidas de mim quando estou doente e porque está sempre comigo. Agora pensa no pai. Primeiro lembra-se de quando ele diz: faz os trabalhos de casa, desliga a televisão, arruma o teu quarto. Mas depois lembra-se do sábado no parque. O pai correu com ele. Ensinou-lhe a chutar melhor a bola. Quando Nico caiu, ajudou-o a levantar-se. E à noite, quando houve uma tempestade e Nico teve medo, o pai sentou-se ao lado dele. Estou aqui, disse. Nico escreve: Obrigado, pai, porque me ensinas coisas e porque me proteges. Agora pensa na irmã. Às vezes discutem por coisas pequenas. Pelo comando da televisão, pela música, pela luz. Mas na semana passada, um menino na escola riu-se de Nico. A irmã viu, aproximou-se e disse: Deixa-o em paz. Depois caminharam juntos para casa. E ela perguntou: Estás bem? Nico escreve mais devagar: Obrigado, irmã, porque me defendes e porque me ouves. Depois pensa na avó. Às vezes ele fica incomodado porque ela diz sempre: Come mais. Estás com frio? Estás cansado? Mas lembra-se do cheiro das bolachas na cozinha, do bolo de chocolate no aniversário, das histórias antes de dormir. Com a avó, sente-se sempre seguro. Escreve: Obrigado, avó, pela tua comida deliciosa e pelas tuas histórias. Finalmente pensa no avô. O avô pede para ele arrumar as coisas, para ajudar no jardim, para ter paciência. Mas foi ele que lhe ensinou a plantar uma flor, a esperar, a cuidar de algo pequeno para que cresça. Um dia disse: A família é como uma árvore. Se cuidas das raízes, a árvore cresce forte. Agora Nico entende um pouco mais. Escreve: Obrigado, avô, pelos teus conselhos e por me ensinares a ser paciente. Quando termina, olha para o caderno. Sente-se diferente. Há algumas horas estava zangado. Agora já não está. Agora entende algo importante. A família não lhe diz o que fazer para o incomodar.
Diz o que fazer porque o ama? Nessa noite, durante o jantar, Nico está em silêncio. Depois diz: tenho de ler uma coisa. A voz treme um pouco. Começa a ler o que escreveu. Fala da mãe, do pai, da irmã, dos avós. Quando termina, ninguém fala durante alguns segundos. A mãe sorri. O pai aperta-lhe o ombro. A irmã abraça-o. A avó diz: que bonito! O avô acena com a cabeça em silêncio. Nico sente algo quente no peito. É gratidão? Nessa noite, antes de dormir, pensa: a minha família não é perfeita. Eu também não sou perfeito. Mas amamo-nos. E isso é o mais importante. Às vezes pensamos que estamos zangados, mas só precisamos de pensar um momento. Porque quando olhamos com atenção, descobrimos algo simples. A família pode ser barulhenta, pode ser exigente, pode ser diferente, mas se há amor, há um lar. Nico, nessa noite, sorri e diz: obrigado, família. Ahora escucharemos la historia con subtítulos en portugués y en español para entenderla mejor y aprender esas palabras que se nos han escapado en la primera escucha. Presta mucha atención e intenta entenderla sin usar los subtítulos traducidos. Obrigado, família. Nico é um menino de 8 anos. Ele mora com a mãe, o pai, a irmã mais velha e os avós. Mas ultimamente está zangado, não gosta da sua família. Ou é isso que ele pensa? Está zangado porque a mãe não o deixa comer doces antes do jantar. Porque o pai diz para desligar a televisão. Porque a irmã entra no quarto dele sem pedir permissão. Porque a avó pergunta sempre se ele está com fome. Porque o avô diz para arrumar os brinquedos. Ninguém me entende, pensa Nico. Estão sempre a dizer-me o que tenho de fazer. Numa segunda-feira, na escola, a professora escreve no quadro: trabalho de casa. Escreve porque estás agradecido à tua família. Nico cruza os braços. Eu não estou agradecido, pensa. A minha família é muito chata. Mas ele tem de fazer o trabalho. Nessa tarde, senta-se no quarto com um caderno. Suspira. Vamos ver, mãe. Fica em silêncio. Primeiro pensa: ela obriga-me a comer legumes. Mas depois lembra-se de algo. Há 2 meses ficou doente, tinha febre, dor de garganta. Não conseguia levantar-se da cama. A mãe não foi trabalhar nesse dia. Ficou com ele. Pôs-lhe uma manta. Preparou sopa quente. Deu-lhe remédio. Acariciou-lhe a testa. Vai ficar tudo bem, disse ela. Nico baixa o olhar. Começa a escrever. Obrigado, mãe, porque cuidas de mim quando estou doente e porque estás sempre comigo. Agora pensa no pai. Primeiro lembra-se de quando ele diz: faz os trabalhos de casa, desliga a televisão, arruma o teu quarto. Mas depois lembra-se do sábado no parque. O pai correu com ele. Ensinou-lhe a chutar melhor a bola. Quando Nico caiu, ajudou-o a levantar-se. E à noite, quando houve uma tempestade e Nico teve medo, o pai sentou-se ao lado dele. Estou aqui, disse. Nico escreve: obrigado, pai, porque me ensinas coisas e porque me proteges. Agora pensa na irmã. Às vezes discutem por coisas pequenas. Pelo comando da televisão, pela música, pela luz. Mas na semana passada, um menino na escola riu-se de Nico. A irmã viu, aproximou-se e disse: deixa-o em paz. Depois caminharam juntos para casa. E ela perguntou: estás bem? Nico escreve mais devagar: obrigado, irmã, porque me defendes e porque me ouves. Depois pensa na avó. Às vezes ele fica incomodado porque ela diz sempre: come mais. Estás com frio?
Estás cansado? Mas lembra-se do cheiro das bolachas na cozinha, do bolo de chocolate no aniversário, das histórias antes de dormir. Com a avó, sente-se sempre seguro. Escreve: obrigado, avó, pela tua comida deliciosa e pelas tuas histórias. Finalmente pensa no avô. O avô pede para ele arrumar as coisas, para ajudar no jardim, para ter paciência. Mas foi ele que lhe ensinou a plantar uma flor, a esperar, a cuidar de algo pequeno para que cresça. Um dia disse: a família é como uma árvore. Se cuidas das raízes, a árvore cresce forte. Agora Nico entende um pouco mais. Escreve: obrigado, avô, pelos teus conselhos e por me ensinares a ser paciente. Quando termina, olha para o caderno. Sente-se diferente. Há algumas horas estava zangado. Agora já não está. Agora entende algo importante. A família não lhe diz o que fazer para o incomodar. Diz o que fazer porque o ama. Nessa noite, durante o jantar, Nico está em silêncio. Depois diz: tenho de ler uma coisa. A voz treme um pouco. Começa a ler o que escreveu. Fala da mãe, do pai, da irmã, dos avós. Quando termina, ninguém fala durante alguns segundos. A mãe sorri. O pai aperta-lhe o ombro. A irmã abraça-o. A avó diz: que bonito! O avô acena com a cabeça em silêncio. Nico sente algo quente no peito. É gratidão? Nessa noite, antes de dormir, pensa: a minha família não é perfeita. Eu também não sou perfeito. Mas amamo-nos. E isso é o mais importante. Às vezes pensamos que estamos zangados, mas só precisamos de pensar um momento. Porque quando olhamos com atenção, descobrimos algo simples. A família pode ser barulhenta, pode ser exigente, pode ser diferente, mas se há amor, há um lar. Nico, nessa noite, sorri e diz: obrigado, família. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo enfrentarte a la prueba sorpresa para reforzar la lección. Consiste en las siguientes 5 preguntas, a las que deberás responder con verdadero o falso en los comentarios. Las respuestas las podrás descubrir en nuestro próximo vídeo, junto a una nueva historia, así que suscríbete para no perdértelo. Mientras tanto, échale un vistazo a esta otra historia, para aprender el vocabulario de clima y naturaleza más fácil en portugués. Además, aquí están las respuestas de la prueba del último vídeo. Obrigado e até a próxima.